Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição deste Black Yellow Brasil ao vivo / podcast, que pelas minhas contas é muito programa, gente. Eu tô perdendo o número aqui, é o número 228. Tá correto. Correto, né? Desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de muitos lugares, até do sorriso de Aaron Rodgers. Eu sou Danilo Batista, várias pessoas estão visualizando e estarei como host em mais uma sessão de descarrego com a presença do pastor Ricardo Rezende. Muito boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite aos amigos ouvintes, pessoal aqui do chat. Mais uma... Você falou sessão de descarrego, né? Estamos vivendo tempos que nenhum de nós, acredito eu, pelo menos eu falo com segurança, que 95% das pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando, viveram como torcedores do Steelers. Uma sensação inédita para muita gente. É isso, Ricardo. Vamos falar aqui as nossas primeiras impressões de Pittsburgh Steelers 17 e Green Bay Packers 27. Já adianto que essas primeiras impressões não são nada boas. Então aperta os cintos. Só espremendo muito para achar. Então aperta os cintos que hoje vai ser difícil. Vamos lá, Ricardo. Traz pra gente de novo essa informação. Você mencionou que é um momento histórico no Steelers e é literalmente um momento histórico, né? Para o mal. Como eu falei na abertura, caso você queira ver a abertura, não esqueça de acompanhar twitch.tv/BlackYellowBrasil desde o início. E falei no Twitter também, para mim, acima de qualquer outra coisa que envolva Big Ben, qualquer coisa que envolva Mike Tomlin, qualquer coisa que envolva planejamento da off-season que a gente está vendo hoje, que foi bem equivocado. Acima de qualquer coisa, você ter 3 derrotas por mais de uma posse de bola, para mim é o marco desse time. A Brooke Pyro da ESPN trouxe que desde 1988 isso não acontece para os Steelers. Uma coisa muito, mas muito comum. Vermos o time se adaptar, o time se ajustar, jogo após jogo, não à toa, Mike Tomlin nunca teve uma campanha negativa, muito passa por isso. O time é uma montanha-russa? Joga bem uma semana, joga mal, depois joga bem, depois joga mal e não entra muito nesse método. Mas ter 3 jogos consecutivos dessa maneira, pela maneira como perdeu, enfim, o amigo Carlos destacou bem no chat, nunca tive essa sensação com o Steelers, nunca tive. Olha, se eu tô me guiando aqui pelos dados de audiência do Spotify, tá? Desde 1988 significa 33 anos se passaram. Sim. De lá pra cá. Para nossa audiência, 72% da nossa audiência tem 34 anos ou menos. Ou seja, a gente pode basicamente considerar que não rolou. E isso, Danilo, foi um ponto que eu até ia comentar ao longo da semana no Twitter, mas não consegui. Eu trouxe hoje. Na semana passada, o jogo contra o Raiders, contra o Bengals, é um jogo que era às 2 da tarde, 1 da tarde, horário de Pittsburgh. É o horário que Art Rooney mais gosta, porque fala que é o que é melhor para o torcedor, porque muitos torcedores viajam, vêm de outros estados, enfim. E simplesmente 10 mil pessoas com ingresso na mão não apareceram. Isso também não é muito comum acontecer lá pelos lados de Pittsburgh. Vamos ver como é semana que vem, né? Outro jogo no Heinz Field, como é que a torcida vai reagir a isso presencialmente também? Pois é, cara. Se pra gente daqui do Brasil já tá difícil fazer o pequeno esforço de apertar o controle remoto e ligar a TV pra ver, porque esse foi, hoje pelo menos, foi um jogo transmitido na TV pro Brasil, né? Sim. De novo, como a gente vinha lembrando, a derrota com toda a pompa e circunstância, tudo que tinha direito, com ESPN Brasil transmitindo, com a equipe principal da CBS fazendo a transmissão dos Estados Unidos, uma transmissão que o primeiro quarto não teve nenhum comercial, Ricardo. Nenhum comercial. Tony Romo estava chocado durante o jogo. Porque, para quem não acompanhou, a CBS americana o sinal nacional era de Titans e Jets. E esse jogo foi para prorrogação. Então, só quem pegou o jogo Packers e Steelers desde o começo foi a turma regional, né? Sim. As transmissões locais. E aí o jogo, como todo o aparato tava para transmitir o nacional, o jogo foi direto. O primeiro quarto inteiro sem comercial nenhum. Uma loucura. Uma loucura, Carlos Rezende. E aí, cara, mais uma rodada cheia das mesmas coisas. E o que choca mais, o que dói mais, não é que são as mesmas coisas dessa temporada. São as mesmas coisas que a gente vê desde a temporada passada também. Sim. E com aditivos enormes.
Até o pessoal tava brincando, falando que eu tô passando muito pano pro Big Ben dentro de campo, pelo que ele jogando essa temporada. Semana passada eu falei que pra mim ele não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro problema que envolve o Steelers. Ele faz parte do problema, ele não é o problema, mas hoje ele foi o principal problema. Não tem nem como falar isso de forma muito diferente. Foram 2 lances pro Juju, que ficou claramente frustrado, porque seriam 2 lances pra gente poder capitalizar dentro de campo com o Juju, possivelmente 2 touchdowns que ele perdeu. No início do jogo também, o Deontay Johnson, a terceira descida, estava livre. Ele errou. Então, assim, muito errático. Extremamente errático. Por isso que a gente até comentou também, os amigos ouvintes também chamaram a atenção para isso. Tem que ter um wide receiver que dê separação, é claro, pro Big Ben, porque ele não vai ficar acertando bola 50-50, mas não vai dar as melhores condições para o seu wide receiver. Tem que estar com a separação legal. A gente viu hoje o Juju com boas separações e mesmo assim ele errou. O Johnson com boas separações e mesmo assim ele errou. Então, hoje passa diretamente por ele. É até óbvio falar isso, né? Para quem viu um pouco do jogo. Porque diria, Danilo, que até a OL, comparado com as desgraças que foram na semana passada, jogou bem. Abriu espaço para o Najee correr no início do jogo. Teve alguns momentos que deu certa tranquilidade no pocket. Enfim, dentro das suas limitações, a OL teve um jogo ok. O Kendrick Green continuou sendo engolido ali no meio do campo. Coitado do Kendrick Green contra o Kenny Clark. Foi uma tragédia. O Dan Moore foi engolido pelo Rashan Gary também. E era pra ter sido pior. É que Zadarius Smith tá na injury reserve e Preston Smith saiu machucado no começo do jogo. Sim. Era pra ter sido uma surra muito maior, cara. Muito maior. Sim. E dentro do que eles podem fazer, foi bem ok. Os meus 2 pontos a respeito disso é, quem era pra estar sendo uma parte sólida da OL? Nada. Por exemplo, o Trey Turner, que é o cara muito mais veterano dessa história, não tá funcionando nada. O primeiro sec lá, bicho, vergonhosamente arrastado. Assim, pra dentro. Foi feio de assistir. E o segundo é que a gente incentiva a renovação de setores, injetar juventude e tal, até porque o Steelers não tinha muito o que fazer, ia ter que precisar, mas sempre com uma alternativa. Toda a liga, em várias posições, é sempre um lance de você coloca um veterano e coloca um jovem, deixa eles competirem, um consegue tirar o melhor do outro, quem tiver melhor joga e tal. O jovem trouxeram, já foi meio tarde, o veterano é um veterano muito abaixo. Mas, por exemplo, quantas vezes você ouviu o nome de Joe Haig na transmissão? 0. Você viu ele sendo atropelado alguma vez? Obliterado, como o Alexandre Diniz falou aqui. Eu gosto de falar também, não. Joe Haig não. Exato. Então, Joe Haig era o cara que tinha menos expectativa pra gente ainda. E o Raymond Foster, no Twitter, ele deu uma cutucada no Kevin Dodson. Quando o Kevin Dodson saiu, o BJ Finney entrou. E o Raymond Foster falou coisa do tipo: estão vendo como é que fica com o BJ Finney? Só falou isso, entendeu? Então, é complicado, ainda mais porque, Danilo, a gente volta talvez num ponto do que a gente falou sobre o estilo do Steelers, sobre a cara do Steelers. Muitos jogadores na época do draft, a gente sabe o tipo de pesquisa, Mike Tomlin viaja, ama conversar presencialmente com jogadores e tudo mais. E uma das coisas que mais se destacaram entre o nome do Kendrick Green, por exemplo, é que ele era um nome, a cara que fedia, podemos dizer, entre aspas, a Steelers. Ele daria uma nova cara para a franquia, porque a gente viu a OL na temporada passada sendo facilmente batida, muito desanimada, parecia que não tinha aquele spark, aquela faísca para poder você ter na OL veterana, não à toa, Pounce se aposentou e demais jogadores, o Decastro está até agora aí, sabe nem o que vai fazer na vida. Aposentado também. Então, uma das coisas que falaram muito na época não, esse cara vai trazer uma nova identidade para o time. O Andrew Klein também, o Andrew Klein é jogador, o Andrew Klein vai dar uma intensidade para esse time que não tinha na temporada passada. O que a gente vê é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. O Kendrick Green constantemente no chão, cabeça baixa, linguagem corporal do Kendrick Green até no lance contra o Bengals. Desesperado, correndo com a mão para cima porque sabe que perdeu. Completamente o oposto. Você joga um rookie assim, Mike Tomlin, por enquanto, eu tenho quase certeza que Mike Tomlin quer fazer isso. Mike Tomlin quer tirar o Kendrick Green, mas não quer jogar o menino embaixo do ônibus, como gostam de falar nos Estados Unidos, né? Você tirá-lo agora, é jogar embaixo do ônibus. Você vai ter que arcar com a sua decisão e dar toda essa moral para ele ao longo da off-season. Vai ver lá na metade da temporada, depois da bye week, que é exatamente depois no meio da temporada, podemos dizer. Aí sim vai ser o período que a gente vai ver alguma eventual mudança, talvez no time. Mas até lá, mudança só por lesão mesmo.
mesmo, e é isto. Cara, eu não tenho nem muita coragem de puxar, por exemplo, positivo. Eu vou deixar qualquer destaque positivo pra gente falar no final, que a gente termina com aquele grãozinho de esperança pro ouvinte, mas até lá a gente vai sentar além aqui. Eu volto a levantar que a gente viu uma semana 1 extremamente empolgante, com uma série de coisas funcionando. Pressão funcionando muito bem, com pouca gente, o que significava que tinha mais gente para fazer cobertura. As pessoas certas fazendo pressão. Você via muito outside linebackers, TJ Watt, Alex Highsmith, Melvin Ingram indo para pressão. Sem Tyson Alualo, se dedicou mais os defensive ends, defensive tackles ali para ir para pressão também. Era sempre em 4 jogadores. De vez em quando você trazia um negócio diferente. O esquema para esse jogo, o Steelers viu, Rodgers é um cara muito mais inteligente do que os outros quarterbacks que a gente enfrentou. O Steelers enfrentou o quê? Josh Allen, o Joe Burrow na semana 3. Falou da semana 2? Derek Carr, quarterback. Raiders, Bengals e Packers. Isso, Allen, Carr e Burrow. Tá na cara que Aaron Rodgers é de um patamar completamente diferente do que esse. O que, se você acumular isso tudo, que dá a impressão é que o Steelers veio se preparando para essa semana. Eles trocaram o esquema para um lance de acumula um monte de gente ali na linha de scrimmage e muito perto do snap dropa algumas pessoas quase que aleatoriamente. O quarterback não lê quem vem, não lê quem vai ficar e tal. Ok, mas aí você acaba com jogadas demais tendo outside linebacker dropando em cobertura. E aí você vai colocar não só outside linebackers em cobertura, que eles já não deveriam estar, o melhor deles é a pressão, como qual outside linebacker você vai colocar em cobertura. Eu sei que TJ Watt tá recuperando ainda, machucado, não tem justificativa para Derek Tuska tá em campo. Zero. E tipo, o que é mais incrível é que você tá perdendo por 10 pontos, 2 posses de bola. O Tuska, ele entra no pior momento possível, que ele deu um punt horrível com o Presley Harvin. O juiz tava batendo aqui em Recife já, de tanto que ele andava. Tava desesperado, já que aquele homem não parava de andar no punt do Presley Harvin. E quando você vê o campo, Derek Tuska, Henry Mondor, Azar Milk. Se você assinar qualquer tipo de atestado de derrota, né? Bem claramente isso. No momento mais delicado do jogo, você, por favor, né? Não dá a menor... Aí o time não se dá a menor condição de ter os jogadores certos, ter os playmakers em campo, pô. E uma coisa que eu destaquei no início foi que parecia que o time estava se comunicando bem. Parecia que ter sido um pouco diferente. E talvez até ter se comunicado mesmo. Mas o problema foi a peça. A peça que estavam alocando nesses momentos. Ao contrário do Steelers, que coloca Derek Tuska em situações-chave, a gente acrescenta um verdadeiro reforço nessa live. Boa noite, Caio Melo. Boa noite, jovens. Tudo bem? Alguém que realmente... Não tá bem, Caio. Tá pronto pra função. A gente tá, o Steelers é que tá lamentável, né? Lamentável, amigos. É uma tristeza, né? A gente chegou a esse ponto, infelizmente, tendo que vir aqui falar muito mais pensando em 2022 do que em 2021, porque 2021 acabou. Tem até respirar fundo aqui. Então, bom, a gente falou de pass rushers que não dão a menor condição. Caio, a gente tá descarregando aqui pontos negativos. Não, acabamos esse ponto. Justo. Né? Estamos descarregando os destaques negativos. Você quer falar de defesa ou você quer partir para o grande destaque negativo? Podemos partir para o grande destaque negativo. Eu não vejo... Eu cheguei um pouquinho atrasado e tenho certeza que vocês cobriram tudo que precisa cobrir. Até porque é tudo. A resposta é tudo. Então, eu creio que não tem nada a adicionar. Eu queria que você começasse, amigo Caio, falando sobre o desempenho de Ben Roethlisberger. A gente deixar registrado aqui. Então, bom, primeiro eu vou começar passando a mão antes de dar a tapa, né? A gente tem que lembrar sempre que Big Ben é o grande nome da nossa franquia desde que a gente virou torcedor. Não tem ninguém que tenha feito mais pela franquia Pittsburgh Steelers no século do que Ben Roethlisberger, isso é indiscutível. Não tem ninguém que represente mais o Steelers Way dentro de campo do que Big Ben representou nesses últimos anos. E a verdade é que, como eu vi uma fala do Rich Eisen essa semana no programa dele, e uma fala que ele não gosta de fazer sobre quarterbacks, principalmente quarterbacks que foram quarterbacks de altíssimo nível, quarterbacks que vão pro Hall da Fama, de certeza, first ballot, isso é certo. Mas é a verdade, Big Ben acabou. Em inglês, o termo em inglês usado foi washed up. Washed up significa que tá acabado. Big Ben acabou. Não tem mais absolutamente nada de positivo no jogo do Big Ben. Eu sei que as condições do ataque hoje não ajudam. O ataque não tem uma estrela playmaker, assim, ainda não tem, né? Talvez o Najee se torne esse cara no futuro, mas hoje a gente não tem uma estrela como playmaker. A gente não tem um wide receiver top, a gente não tem um tight end top, a gente não tem uma OL boa.
Mas isso já aconteceu no passado e a gente foi carregado por Big Ben, porque Big Ben era uma grande estrela. A gente só precisava dele. Isso aí a gente tinha na cabeça por muito tempo. E Acho que Caio travou. Mas ele tá no caminho certo, assim. O depoimento do Rich Eisen, eu vou até procurar e deixar o link no post do podcast e aqui nos comentários na Twitch, porque é realmente bem pesado, cara. Bem pesado. Eu não vi o descarrego dele. Você não viu o de Rich Eisen? Vi sim. Ah, você viu? Ótimo. Porque você nota que ele tá triste de falar daquilo, cara. Que ele tá numa situação de, bicho, eu sei que a gente tem que respeitar, a gente não pode falar desse jeito assim, desse nível de jogador, mas não dá. É muito duro assistir. Quantas jogadas a gente viu que de posicionamento, de ball placement errado, quantas jogadas a gente viu de leitura errada. Essa jogada mais longa que entrou pra James Washington perto do final e que resultou no segundo touchdown dos Steelers, sabe? Logo depois. Ele tentou essa mesma jogada pra Juju 2 vezes durante o jogo, pelo menos, e as duas não foram uma recepção e touchdown e Juju com uma estatística enorme, porque ele errou os 2 passes. E claramente errou. E errou. O pior é que ele errou não por muito, vai. O que nota que em vários momentos a leitura tava lá, a bola foi mais ou menos na direção e ele não completou o passe por causa disso. Diga lá, Caio. eu tive uma leve queda aqui na internet, né? Perdão aí, pessoal. Então, para completar meu raciocínio, infelizmente, a verdade é que o bem acabou, cara. Assim, a gente não pode mais ficar vivendo no passado. É hora de aceitar a realidade que Big Ben tá no final da carreira dele. Esse último ano aí, esse ano é o último ano do Ben. Dada todas as circunstâncias, ainda assim, tem situações em campo que ele pode fazer algo acontecer, ele não consegue. Ele perdeu 2 touchdowns hoje pro Juju, que foram 2 coisas de calamidade pública, de tão irritante que foi ver ele errar. Assim, errar uma vez, tudo bem, acontece. Qual foi o quarterback que nunca errou um passe fácil? Assim, qual foi o grande quarterback que nunca errou um passe certo? Só que é algo que Big Ben tá fazendo todos os jogos. Ele tá errando passes abertos e fáceis todos os jogos. E que não precisa, assim, chegar e comparar com o quarterback para saber o nível que ele tá atuando. É só comparar com ele no passado. Ano passado, ele não erraria essas 2 jogadas. No início da temporada passada, quando ele começou muito bem, ele não erraria essas 2 jogadas. Então, é uma queda muito grande de nível de atuação do Big Ben. Como aconteceu, eu até vi uma afirmação dizendo, parece que é algo em comum entre essa classe de 2004, dos quarterbacks que foram draftados na primeira rodada. O Eli Manning teve uma queda muito repentina, muito forte. O Philip Rivers teve uma queda repentina também muito forte. E o Big Ben vai do mesmo jeito. Demorou um pouquinho mais que eles dois, mas também queda física, queda mental, de confiança, de braço, de tudo, muito rápido, muito brusco, muito abrupto. Inclusive, questão de uma semana. A gente viu o Big Ben que jogou até uma semana antes ali contra o Ravens, era um quarterback no ano passado. Depois do Ravens, outro jogador. É o mesmo jogador que a gente tá vendo em campo hoje. Então, a queda foi muito repentina, muito abrupta e eu não vejo como sair disso. Eu acho que esse é o Big Ben que a gente conhece hoje. É aquele cara, ele só regrediu. Então, não tem como sair disso. Eu acredito que pro futuro deveria já ser feito mudanças hoje. Não porque eu não quero mais ver o Ben jogar. Eu quero ver o Ben jogar. Eu quero que ele encerre a temporada como titular, mas eu queria ver se tem alguma coisa de outros dois que estão no roster. Não sendo otimista em relação a eles. Eu só quero ver. E eu não quero que o Ben seja mais queimado do jeito que ele está sendo queimado. Porque nem ele tem condições de estar jogando e nem o time dá condições dele de estar jogando. Eu vi uma brincadeira essa semana, uma brincadeira muito mau gosto, por sinal. Mas Big Ben vai sair por bem ou por mal. Se não sair por decisão, coisa que eu acho que não vão tomar, Mike Tomlin não tem a menor moral para poder tirar o Big Ben, não vai botar o Big Ben no banco. Você vai ter que vir muito de cima. E hoje o Jason Lancaster da CBS até comentou, falando que a administração do Steelers vai vindo o Art Rooney mesmo a chamada, para pensar um pouquinho aí no que fazer com o Big Ben, mas só depois da bye week. Se não for por esse caminho, o Ed Ben vai por mal, porque ele não vai aguentar ficar atrás dessa OL por muito tempo, mas não vai aguentar. E sim, é uma pena, é claro, sempre vai ser uma pena se o último snap do Big Ben for por conta de lesão, enfim, que ele infelizmente venha sofrer por conta disso. Também é como acho que o Alex Kozora comentou essa semana, de simplesmente aproveitar a última viagem, o tour de despedida do
do Big Ben. É isso aí. É isso aí. Realmente não tem nada a adicionar em relação a isso. Não. Vai ficar até o limite. Vai ficar até o limite. Para ser bem representativo do que o Big Ben fez pelos Steelers, ele jogou até literalmente o braço quase cair do corpo. O braço do lançador, né? Que foi o tendão dele do cotovelo, que ele rompeu ali tudo. Ele jogou até o braço cair, velho. E ele deu tudo. Ninguém pode. Eu acho que ninguém tá. Os Steelers não tá em posição de cobrar absolutamente nada do Ben. Tudo que a gente pediu, ele sempre fez. Ele sempre entregou o resultado. Ele sempre foi clutch quando a gente precisou. Só que ele chegou. Ele jogou até o braço dele cair. O Steelers pediu um pay cut. Ele foi lá e deu um pay cut pro Steelers. Então, a gente não tá mais em posição de pedir nada pro Big Ben. Eu acho que agora é a posição da franquia fazer algo pra, assim, para resguardar a imagem de Ben como representante da franquia dos últimos anos, o que ele representa dentro de campo, né? A gente tem que dar um jeito de resguardar ele nessa forma e seguir a vida, velho. Começar a planejar 2022, porque 2022 começa em 2021. E essa temporada não vai para lugar nenhum. Lugar nenhum. Em nenhum aspecto da bola. A gente não tem nada surgindo na defesa assim, poxa, tem um potencial na defesa que pode ser que o próximo ano seja muito vantajoso. Não tem. Todo valor jovem aí que estão injetando na defesa para ver se sai alguma coisa. Muito mal. James Pierre, muito mal. Arthur Maulet, mediano para fraco. Eu acho que o único ponto ali da defesa, que é algo que a gente já conhece, é o Chris Wormley. Parece ser um jogador aí, interessante, ascensão nos próximos anos. Quem sabe se renovar o tweet, ninguém sabe o que reserva para o futuro. Mas tirando isso, não vejo nada nessa defesa. Nada no ataque que a gente é diferente do que a gente já saiba. Assim, o ataque tem peças. Tem. Skill positions, deixar bem claro. Só que, o que tá ajudando esse ataque? Se você espera que wide receivers tenham um grande desempenho, que é um grupo de wide receivers jovem, fantástico. É diverso, você consegue tirar várias coisas diferentes deles. O que você espera? Que a bola chegue com qualidade. Qual é um dos principais pontos negativos do time nessa temporada? O jogo do quarterback. Running back. Draftou um running back na primeira rodada. Você quer dar todas as condições para ele. As condições que você vai dar para ele é um monte de toque em garbage time? Marcou um touchdown hoje. Como ele marcou um touchdown? Teve 19 targets na semana passada. Não é toques na bola, corrida e recepção, não. São passes em sua direção. Quando que veio isso? No final do jogo que já estava perdido. Pô. Então tem estrutura, mas os pilares, o que era para sustentar os playmakers fazendo a jogada, não tem. E quando o pior desse time, a gente estava conversando no QG mais cedo, que esse é claramente o pior Steelers que a gente já viu. O Ricardo trouxe a estatística aí de 3 derrotas seguidas por mais de uma posse e tal. O pior é que a gente, por impressão, assim, a gente já viu uns Steelers meio ruins. Por exemplo, a gente já viu há uns 3, 4 anos atrás um time que tinha uma defesa horrorosa. As tentativas de reforços eram horrorosas. O Steelers draftou Art Burns na primeira rodada e Shandade na segunda, para tentar salvar já o que era uma defesa triste. Só TJ Watt que veio dar alguma luz, mas enfim. Mesmo quando a gente tinha essa defesa horrorosa, a gente tinha um dos ataques mais estelares que a gente já viu e vai ver na nossa vida de torcedor, assim, que era os Killer Bees, era a base lá com Tony Brown, com Le'Veon Bell, com Martavis Bryant, e esses caras todos funcionando. Heath Miller ainda funcionava, tal. Eles não só eram bons, como o ataque estava ajeitadinho funcionando. Mas agora, bicho, a gente tem uma defesa fantástica que não funciona, seja por lesão, seja por esquema, e a gente tem um ataque pedestre, pô. O ataque não bota medo em absolutamente ninguém. Pra gente conseguir abrir um pouquinho essa defesa do Packers, precisou ir caindo vários jogadores por lesão. Infelizmente, eles perderam jogadores por lesão durante o jogo. Ou o cara passava um tempinho fora e voltava, ou saiu o jogo inteiro e tal, mas é só assim que a gente vai conseguir marcar ponto? Eu tenho a impressão, Danilo, de que a melhor coisa que aconteceu no início da temporada, que foi a assinatura do contrato do TJ Watt, a gente vai acabar a temporada e isso ainda vai continuar sendo a melhor coisa que aconteceu no ano de 2021 para os Steelers. A última boa coisa, né? É um bom take, inclusive. Porque até isso, cara, até você manter estrelas, porra, eu vou ter que retornar pra essa fofoca. Vocês vão ouvir também muito na off-season a história de que Aaron Rodgers é um free agent e ele gostaria de vir jogar em Pittsburgh, baseado em absolutamente nada. Tem fatos, Não Danilo. Aquela olhada... sorrisinho, né? O sorrisinho. Tenho certeza que Mike Tony deixou um cartãozinho dele no final do jogo lá. Deu uma piscada e falou, me liga. Pode ter certeza disso. O chato pra Rodgers nessa história é só que a Califórnia já tá garantida de quarterback. Matthew Stafford tá com o Rams,
O Niners acabou de draftar Trey Lance e o Chargers acabou de draftar Justin Herbert. E tem um o detalhe, Raiders né? saiu, né? Danilo, tem um detalhe. O Rodgers não é free agent, tá? Ele não é free agent, Não, ele tem contrato até 2022, porém, o que tá muito forte nos bastidores há um tempo já é que o Packers tem um acordo com o Aaron Rodgers para ele ser trocado depois dessa temporada. Esse é o motivo de que o Rodgers apareceu, teve toda aquela confusão da off-season, né? E que ele apareceria para voltar para jogar essa temporada, que essa seria a última temporada dele, tanto é que levaram para lá o Randall Cobb, né? O Davante Adams não renovou o contrato ainda. Eu acho muito difícil que não renovem, né? Mas tá toda essa confusão com o front office lá do Packers. Parece que eles querem ver o Jordan Love jogar. Então tem esse combinado aí, né, do Aaron Rodgers para ser trocado ao término dessa temporada, na próxima off-season. Então vamos ver no que vai dar. Porém, eu acho que eu conhecendo o front office dos Steelers, conhecendo o Steelers em si, a chance dos Steelers desembolsar capital de draft por um quarterback de alto nível, porém aos 36, 37 anos de idade, é remota. Eu acho muito difícil que o front office faça esse move. Muito difícil. É muito mais fácil que eles estudem alguém e tentem draftar alguém. Conhecendo esse front office, né? Que é um front office extremamente conservador. Sim. O que é que você... Quando... Caralho, eu não queria falar disso numa live como essa, mas vamos lá. Quando você vê quarterback entrando na liga, você vê o quê? Traz um veterano pra segurar a onda e traz um novato pra disputar essa vaga. A gente sabe o que é que o Steelers vai fazer em 2022, né? Dwayne Haskins, Mason Rudolph e pega um cara no segundo, terceiro round pra ver o que é que dá. E nossa, que pena esse jogador que não funcionou. Puxa, vamos tentar de novo depois. Eu até acho, Danilo, que eles podem draftar um quarterback na primeira rodada ali. Não, eu acho que este vai ser top 10 no draft. Então existe uma possibilidade muito grande deles draftarem um quarterback, de muito provavelmente ser uma escolha ruim. Assim, todo mundo estuda quarterback, assim, todo mundo estuda jogadores todo mundo que eu digo entre a gente sempre estuda jogadores que podem sair para os Steelers na primeira rodada, e é sempre certo que eles sempre escolhem o que a gente menos gosta, entre aspas. Mas, assim, é a cara desse front office num draft que tem a classe que foi ali do Daniel Jones, pegar o Daniel Jones, entendeu? É a cara desse front office, que eles vão atrás de um cara tipo Daniel Jones, entendeu? Então, é o que eu não espero, assim, uma pick legal. Eu acho que eles vão pegar um cara que, assim, eles vencem no start daqui a 3 anos, que vai substituir, sei lá, o quarterback daqui a 3 anos e vai ter 2 anos aí com o Haskins e com o Rudolph, pra ver no que dá. Eu acho que esse é o modus operandi desse front office, né? Eles não são agressivos e eles são muito conservadores. Muito conservadores. Eles preferem tentar o que eles têm em casa pra depois tentar o que vem de fora. E aí, a gente tá falando de quarterback aqui, a gente sabe que fora a família Rooney vindo de cima dizendo, pô, inventa uma lesão aí, tira bem nessa bye week, na bye week, tá? E vamos acalmar a história aí. No final da temporada, a gente traz ele de volta, faz aquela festa, último jogo no Heinz Field e fechou. A gente sabe que não vai vir. Mas vocês dariam a ordem pra tirar? Eu teria dado a ordem no intervalo de hoje. Mas não é algo pessoal contra o Ben, não. É porque simplesmente por resguardar a imagem dele, entendeu? Porque o rant nas redes sociais, eu sei que Big Ben é um cara que liga muito pouco nas redes sociais, mas de fato isso chega a ele através da mídia. Porque as grandes mídias nacionais, eles respondem de acordo com o que tem de calor nas redes sociais. Então, vai chegar isso a ele. Vai chegar de uma forma ou de outra. E é muito triste ver a imagem dele sendo rasgada mais do que já é perante a mídia nacional, e vai ser, assim, tá sendo pouquíssimo resguardado, e já passou da hora de tirar ele, na minha opinião. Acho que depois desse jogo, a decisão é tirar ele e startar quem tem que startar para ver o que dá, e lá no final da temporada ele volta. Bota o último jogo dele no Heinz, bota ele no campo e, enfim, faz um jogo comemorativo, que foi inventa uma lesão em quem tiver como starter, caso o Steelers não esteja indo para continuar aqui, provavelmente vai estar, mas eu já daria o tiro agora, já cortaria na carne. Eu fico curioso para ver como é que estaria outro quarterback, eu fico realmente curioso. Também, Ricardo, eu também, muito curioso, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu vejo mais afetando o ataque dos Steelers é a falta de mobilidade de Ben, e não é isso dizendo que os outros dois têm mobilidade, não, é dizendo que pelo menos os outros dois são jovens e conseguem se movimentar. Big Ben parece um ônibus dentro do pocket, ele não consegue mais se mover, ele não consegue mais fazer o climb, né? Subir o pocket para poder fazer um passe, ele não consegue mais dar 2 passes laterais para poder se livrar de uma pressão, ganhar mais 2 segundos e fazer um lançamento. Ele fez isso ano passado diversas vezes.
Acho que teve um passe para touchdown no de ontem contra o Texans, na segunda rodada, que foi uma jogada fenomenal. Sim. Sabe o que me impressiona, Caio? É que não é só essa impressão de que ele se movimenta mal, porque isso é fácil de ver, mas a impressão de que ele tá perdendo até a leitura de pra onde se mover. Porque a gente sabe, então ele sabe também que a linha ofensiva não tá segurando nada. Então, frequentemente você vê ele andando exatamente na direção do sack, pô. Ele tá vendo que o cara já foi batido ou que o guard tá com o defensor logo aqui do lado dele e ele caminha nessa exata direção, saca? O meu medo nessa troca de quarterback, que eu acho que, assim, pra titular, eu não teria coragem, particularmente. Mas um final de jogo como hoje, quando você pega uma situação já basicamente perdida, faria tranquilamente. Já não tem mais esse negócio de, não, pô, a moral do cara, se vai queimar. Não. Olha até onde a gente chegou. E você não trouxe a gente, então vamos fazer uma tentativa com outra coisa. O meu medo é que você troque de Ben pra Rudolph e aí ele faça exatamente a mesma coisa. E aí fique o climão de, pô, tá vendo aí, ó, trocaram o cara e o cara tá exatamente na mesma coisa. Porque pra uma comissão técnica meter um quarterback 3 em campo, irmão, muita coisa deu errado. Muita coisa. Eles teriam que primeiro ativar o Dwayne Haskins pra um jogo. Ativar o teu quarterback 3 já é sinal de que a água tá batendo na bunda. E olha, eu vou dizer, aquele drive, o último drive que ele lançou a interceptação, não era para Ben estar em campo, não era para o Deontay estar mais em campo, não era para o Najee estar mais em campo. Concordo com você. Além de tudo, é como eu disse, é resguardar a imagem, resguardar ele fisicamente. Os Steelers não tá tendo, o coaching staff não tá tendo essa aproximação de como deve tratar a situação, porque eu acho que simplesmente eles não sabem lidar com o time ser péssimo. Eu vou falar outra coisa, cara. Eu acho que eles não sabem lidar com a situação que eles estão vivendo hoje. Eles não sabem lidar, não é o time é ruim ou nada, porque o time está se mostrando fraco mesmo. Mas eles não sabem lidar com o time atrás do placar do jeito que tá. Porque no passado, a gente via uns milagres acontecendo vez ou outra, umas coisas acontecendo vez ou outra. A gente vê Big Ben como um dos maiores quarterbacks virando jogos improváveis. Até isso recentemente, contra o Colts, por exemplo, na nossa última vitória da temporada passada, enfim. Ô, Ricardo, contra o próprio Texas que eu citei aqui, a gente começou o jogo perdendo, acho que de 14-0. Sim, então, por isso que eu não acredito que eles não queiram. Fico muito nessa expectativa de que vai ter um spark, vai contar muito com a mística ainda, conta muito com a mística. Mas justamente essa mística que a gente assistiu talvez nessa temporada, e que eu poderia estar caindo, tô caindo nessa armadilha da mística, porque eu acreditei que o time fosse suficiente para poder ir para os playoffs, pelo menos, foi uma armadilha. A gente não olhou pro lado, a gente não procurou ignorar alguns fatos que tinha nesse time. Só contando com essa mística. McTominay nunca teve recorde negativo, Big Ben sei lá o quê, enfim. E foi uma armadilha agora arcar com isso para essa temporada. Eu acredito que a gente vai fazer muita coisa diferente. Ele é muito surpreso se a gente conseguir encontrar um ritmo para dentro desse time como um todo. Não vou falar nem só no ataque, porque a defesa é lesão. Hoje o Cancelo saiu lesionado. O time não consegue parar jogo corrido. Essa substituição atrás de substituição, essas decisões atrás de decisões de jogadores questionáveis ali de quem vai estar em campo na hora. Então, o time está dentro de um buraco ao qual nunca se enfiou. Podia parecer óbvio para muita gente, para mim não parecia, e para eles muito menos, não parecia. E vão engolir o orgulho, essa pataquada que fizeram nessa temporada, e vamos seguir. Até a bye week, não acredito que a gente vai fazer muita coisa. Tem aí Broncos e Seahawks pela frente, 2 jogos em casa, incluindo um jogo de prime time. Botaram o Steelers 5 vezes em prime time nessa temporada. Então, peraí, quantos deles são... A gente já tem que ver quantos Sunday Night Football são, porque o Monday Night eu sei que tem flexibilidade, mas é algumas semanas depois que a gente enfrenta o Bears, então não conta. Mas, bicho, assim que possível, a NBC tem que tirar esse Sunday Night dos Steelers. Não dá. Tem que tirar. Tem na semana 4, 6, aí depois tem na semana... 6 é Sunday Night. 6 é Sunday Night. A 11 contra o Chargers. Depois tem o Thursday Night Football contra o Vikings, que não vai mexer em nada.
Mas aí é Thursday Night, todo mundo sabe que Thursday Night é nesse ritmo aí. E tem E o tem um Browns. Monday Night, dia 17. E aí o Browns na semana 17. Semana Que talvez 17, seja 3 de o. janeiro. Não, semana 16, eu acho, não? Não, 17. 17 eu abri 17. o calendário. Pronto. Esse daí você tem que mudar. Esse aqui, bicho, inclusive é no Heinz Field, já entra aquela teoria lá de Art Rooney, de que dá menos público no estádio. Eu sei que o público no estádio não vai ser essas coisas todas esse ano, mas já troca pra garantir, bicho, porque não dá. Exatamente. Não, esse Esse é um prime jogo time que vai com ser certeza favoroso. vão mudar. Vamos mudar, tem que mudar. Eu não esperava, eu vou ser muito sério com vocês, eu não esperava que essa temporada a gente fosse para os playoffs. Desde o início, quando eu olhei o schedule, que a gente ia pegar os primeiros de divisão, que a nossa divisão estava muito difícil. Quando eu olhei como estava a nossa divisão, eu tinha certeza que a gente era o terceiro time da AFC Norte. Eu achava tanto o Ravens quanto o Browns melhor que os Steelers. Hoje, eu tenho certeza que os três são melhores que os Steelers é o quarto pior time da AFC Norte. Isso é indubitável para mim, inquestionável. Eu ainda colocava os Steelers em terceiro porque a defesa era muito forte. Hoje nem a defesa é forte mais. E o problema da defesa não é nem qualidade individual dos jogadores. Os jogadores são muito bons ainda. Só que esquematicamente a defesa é um horror. É um show de horrores. É muito mal treinada, é muito mal organizada. O play calling é muito ruim. Quem planeja a defesa, que provavelmente é Keith Butler, é um pateta total. Tá completamente perdido. Como é que se coloca Alex Smith numa terceira descida em Aaron Jones? Não, quem faz esse tipo de pensamento esquemático não tá nem um pouco inteirado de quem é Alex Smith. A Smith não deveria cobrir nem Big Ben. Se Big Ben vai fazer um scramble na jogada, pelo amor de Deus. Alex Smith é pass rusher. TJ Watt Não se tá pensa. claramente abaixo. Você nota que ele tá abaixo fisicamente. Teve uma jogada que a recepção foi ao lado dele, ele vira, ele começa a dar o pique e você vê dali que ele não vai chegar, pô. Que ele não vai chegar. A leitura tá certa, o ímpeto o instinto dele ir tá certo, mas ele não aguenta, pô. Ele não aguenta. A Foi lesão, Aaron ele Jones. bem provável. A lesão não tá muito bem recuperada não, cara. Foi no Diz ele, sacrifício. eu tava acompanhando aqui as entrevistas, por isso que eu tava olhando pro lado várias vezes. Uhum. O TJ Watt, segundo ele fala, disse que não iria voltar se não tivesse 100%, por isso não voltou na semana passada, e que hoje ele estava jogando nas suas máximas capacidades, estava plenamente bem, e saiu do jogo muito bem. Em um momento do jogo, chamaram a atenção, o pessoal que estava da imprensa de Pittsburgh lá no Lambeau Field, que tiveram que enfaixar o tornozelo dele. Foi depois do touchdown do Aaron Rodgers correndo, inclusive. Tiveram que enfaixar, mobilizar um pouco. O que aconteceu, eu não sei. Ele não foi citado nas lesões do Tomlin, só foram citados o Keith Sutton e o Kevin Dodson. São coisas que a gente não vai saber, mas eu concordo. Para mim era muito claro que o TJ Watt não estava 100% e também além de não estar bem fisicamente, não estava nos seus melhores dias processando o jogo, podemos dizer. Muita corrida caindo no lado direito, que é o lado dele. Aquele touchdown do Aaron Rodgers, pelo menos enquanto não vê o replay, foi ele que perdeu ali abriu aquela linha pro Rodgers poder caminhar para a end zone. Então, não foi dos melhores dias do TJ Watt. Pra mim, hoje se não foi a pior, foi uma das piores partidas de TJ Watt pelos Steelers. Muito mal, muito mal. E ainda, eu não sei nem se ele recebeu crédito pelaquela jogada que ele fez falta no Aaron Rodgers, aquilo foi tripping. Ele teve 2 sacks, os 2 piores sacks da carreira dele. Ele terminou o jogo com 2 sacks. Oficialmente, ele terminou com 2 sacks. Uma porque ele só deu um toquezinho. Hoje. Ele deu o toquezinho lá no Aaron Rodgers. Foi ele que deu o toque, então o sack conta pra ele. E lá na rasteira que ele deu. E, por sinal, 2 jogadores que fizeram uma ótima partida hoje. Chris Wormley foi muito bem. Foi o melhor jogador da linha defensiva, pra mim, indiscutível. E o Joe Hayden, partidaça. Partidaça do Hayden. Jogou muito mesmo. Gostei muito da partida do Hayden. Mas tirando esses dois... Você falou Joe Schobert? Desculpa. Não, Hayden. Joe Hayden. Schobert foi mal. Schobert foi mal hoje. Eu gostei do Joe Schobert. Eu achei ele mal. Achei ele um pouco perdido nas marcações justamente do running back. Ele se perdeu muito com ele. Agora também, o Aaron Jones vai triturar qualquer linebacker da NFL. O Joe Schobert, ele, em momentos, impediu 2 touchdowns, né? No primeiro estava numa cobertura muito boa do Robert Tonyan e na segunda foi do Aaron Jones. Para mim, minha sensação é que isso já foi mais do que muita gente ali fez na defesa. Concordo, Ricardo. Inclusive, agora que você lembra esses lances, eu já mudo o comentário. Eu realmente não achei que o Joe Schobert não foi tão mal, não. Que eu coloco na lista como mal e tá muito mal na temporada e tá muito mal desde que se lesionou é Devin Bush. Devin Bush tá começando a entrar na listinha negra da torcida dos
Steelers vai ser considerado bust. Tá jogando nada. Tá gordo, tá pesado, tá lento, não Que tem era mais justamente splash a grande play. característica dele. Ele Conseguir sempre foi cobrir de lado a muito lado, né? rápido, que muito você- rápido. Ele estava presente em todas as jogadas. Ele tá pesado, ele tá lento. A gente sabe que o Tyson Alualo é o melhor run stopper dessa defesa, tá machucado fora da temporada, mas você também espera isso do Devin Bush no segundo nível, né? Você não vê o Devin Bush ali reinando pelo meio, ou se é aquele three down linebacker que a gente esperava que ele fosse, não à toa a gente subiu, fez um investimento razoavelmente alto, subiu 10 posições no draft para poder pegá-lo. Teve o sec hoje, mas é muito mais mérito da execução, do desenho da jogada como ela foi, do que Sim, necessariamente dele. Eu concordo com o Caio sobre o Devin Bush. Desde a Romo expectativa destacou. que ele tem. O Romo destacou. Ele disse, na primeira aqui, logo no começo do jogo, o Steelers fez esse lance, acula a gente na linha de scrimmage, tenta confundir Aaron Rodgers. A primeira, ele caiu. A segunda, quando ele não caiu, meu amigo, touchdown. O Kit Butler tava pagando geral pra ele. Acho que o Kit Butler tava próximo de dar um tapa na cara do Devin Bush. Tão puto que o Butler tava vermelho, como o Butler geralmente fica. Tão revoltado que ele tava. Eu amo esses povos na sideline. Não vou mentir, não. Eu amo. A gente poderia, por exemplo, se fosse um jogo mais apertado, a gente podia falar de arbitragem, por exemplo, aquele offside que deram do chute bloqueado, retornado para touchdown, não era offside. Os caras começam a se mover antes, certo? Mas só é offside se você ultrapassa a linha de scrimmage, né, meu filho? Ninguém ultrapassou. A arbitragem é horrível. Como Tudo todos os jogos, né, sincronizado. Arbitragem horrível. Porém, uma que o Steelers ganhou a interferência de passe em cima de Deontay Johnson, acho, dentro da end zone, basicamente, ou na linha de Sim. tem um holding de Demore que é violento, também não foi marcado. Então, a arbitragem é ruim, ponto. Para um lado, para o outro, a arbitragem é péssima. Eu acho que você colocou muito bem, Danilo. Num jogo que a gente perdeu de 27-17, um jogo que a gente viu o Big Ben dar 2 passes de... um passe, assim, de nível escolado para se acertar e o outro, um wide receiver completamente aberto para um touchdown que seria de 70 jardas, a gente não pode chegar aqui e reclamar da arbitragem por causa de um lance. Esse lance teria sido captado se esse jogo tivesse 27-27 e a gente perdido no overtime. Mas como esse jogo foi 27-17, com a gente jogando absolutamente nada durante a maioria do jogo, eu não vejo motivo para reclamar. Culpar aqui só realmente o nível da atuação da equipe, que foi péssimo. Eu amo criticar a arbitragem, eu amo, sou viciado. Eu acho que se tem hora que o pessoal fica chateado comigo no Twitter, porque eu critico mesmo a arbitragem, para mim todo jogo o Steelers é roubado. Eu E é critico mesmo. muito também. E é Concordo com mesmo, você. e é mesmo. Concordo E é com você. mesmo. Agora, a gente não pode chegar aqui e dizer que perdeu por causa daquele lance quando o time eu também, adubou o campo, entendeu? A gente não pode realmente fazer isso. Como eu disse a você, Ricardo, aquele lance, por exemplo, do Jesse James, eu reclamo até hoje, porque aquilo ali decidiu o Super Bowl. A espiral de merda do Steelers começou naquele dia. O Steelers entrou no espiral de merda que não saiu até hoje naquele dia. Isso mesmo. Se for entrar nesse assunto, a gente não vai sair mais. É verdade. Mas ali foi o maior roubo que eu já vi o Steelers sofrer. Foi ali e no jogo contra o Chargers, acho que no Sunday Night Football, quando não deram 3 holds claríssimos dois false starts e um holding do Chargers. E um retorno que deram uma falta que não existiu. Se a gente continuar, se a gente entrar nesse túnel do tempo, a gente vai longe, Ricardo. Seria para destaque sobre essa questão, só sobre essa questão da arbitragem mesmo. Eu critico, para mim todo jogo o Steelers é roubado e é mesmo e tudo mais. Mas a gente começa a entrar muito na questão do se. Mas se tivesse acontecido isso, se fosse touchdown mesmo, se fosse outra coisa e tudo mais. Em alguns momentos, a gente fosse num final de jogo como esse que o Caio falou, do Patriots e tudo mais, aí dá pra gente poder realmente falar claramente a gente foi muito roubado, porque já era no apagar das luzes do Heinz Field. Mas hoje ainda tem muito jogo para rolar, e a gente vai olhar os fatos que teve no jogo, não dá para ficar realmente apontando o dedo para arbitragem ou nada do tipo não. Mas tá se tivesse sido marcado, a gente estaria com momento, se tivesse sido, a gente estaria com mais pontos e tudo mais. É bem complicado.
os fatos, tudo que a gente falou aqui hoje. Eu também não vou entrar muito nesse mérito de arbitragem, não, porque ruim por ruim, ela é ruim em todo jogo. Vocês querem bater em mais alguém desse time ou a gente pode seguir a vida um bocadinho? Eu vou bater mais quando eu rever o jogo, né? Porque eu me odeio ao ponto de rever sempre os jogos do Steelers. Eu me odeio. É isso. Eu não tenho mais em. Eu acho que eu não tenho mais em quem eu queira bater, não. Acho que. Descarregou Eu bem? vou dar uma chulipa em ser o Ken Hayward, que tá jogando absolutamente nada quando o time mais precisa. Eu sempre critico ele. Eu Sempre gosto do critico Hayward, ele. Eu gosto não muito critico, não. dele. Ele é um dos grandes jogadores do time nessa última década. Ainda é um dos grandes jogadores da defesa. Mas é incrível quando no momento que a defesa mais precisa, ele some completamente do jogo. O Hayward teve um total de 0 sacks, 0 tackle for loss, 0. Eu acho que teve 0 run stuff hoje, o Hayward. Então é uma coisa que eu critico ele e vou continuar criticando sempre, porque ele realmente some do jogo. O Hayward hoje é basicamente a DL do Steelers, né? O Hayward. Todo mundo tá de olho no Hayward. Todo mundo tá de olho nele. Sim, e Então, isso tá dando espaço pro Chris Wormley, de fato. É complicado. Isso que eu evito entrar muito na questão do Hayward de exigir dele. O cara, toda jogada tem lá 2, 3 jogadores. Ele não é o Aaron Donald da vida. O Aaron Donald tá em outro patamar. Não dá para exigir a mesma coisa dos dois. Tendo possível, quando o Hayward consegue, ele bota pressão pelo meio, enfim, que seja. O melhor jogo dele até agora foi na primeira partida mesmo da temporada, porque talvez estivessem subvalorizando um pouco ele. Quando vira a capacidade do Cam Hayward, aí sim, a gente tem que dar atenção claramente para esse cara. E estão dando hoje. Até porque quando olha, tá só Lalo fora. Olha aqui, traz a Lauda Milk, aquela confusão, aquela desgraça que se chama linha defensiva do Steelers, que é substituição toda hora. Você nem sabe quem é que tá em campo. Só o Hayward que fica constantemente. É muito fácil, muito fácil. Não consigo exigir muito dele, não. Eu só sei quem é o DL que tá em campo, porque eu sei o número do Hayward, que é o 97. Eu sei que o Bugs é que usa o negócio no braço e sei que o Mondou é branco. O resto eu não sei quem é, não, velho. Porque eu acho que o Mondou é o único DL branco dos Steelers. O resto eu não sei quem é, não. Não faço ideia de quem seja. Tuska? Pô, foda-se também, né? Porque Tusk é linebacker. É linebacker, não é DL, né? Mas o resto eu não sei quem é, velho. Não sei quem é. Porque realmente é tudo... segundo anista, ou então undrafted free agent, não sei quem é, velho. Eu queria dar uma levíssima salvada com 3 menções aqui. Eu ainda tenho 3 menções positivas nesse jogo. É incrível. Primeiro, que o Steelers acabou com esta maldita seca de não marcar touchdown na primeira campanha do jogo. Isso já vinha desde 2019. Toda transmissão, esta maldita aparecia e finalmente isso acabou. Não, acho que a gente teve contra o Titans na temporada passada. Foi na abertura do jogo. Foi, acho que foi. Peraí. Essa é a segunda vez que o Steelers marca desde 2019. Isso. Para ser justo aqui. E por que isso é tão importante? Porque todo time tem uma sequência de jogadas organizadas, em que tecnicamente a defesa adversária não sabe o que esperar, o que é que vai vir e tal. Mas é o ataque dos Steelers e é extremamente previsível e não dá para arrancar muita coisa. Então, marcar um touchdown aí nesse começo é muito positivo. Segundo destaque, Najee Harris. Ele joga ainda, bicho. O tanto que você dá para ele, ele aproveita e ainda cava um pouquinho mais. Pena que o que dão para ele é bem pouco. Ele é o melhor jogador dos Steelers no ano, mas o sarrafo tá super baixo. Ô Danilo, quando foi a última vez que a gente viu um running back dos Steelers fazendo touchdown desse estilo Superman? Eu acho que desde o Le'Veon Bell, se brincar. Eu lembro que o Conner tentou algumas vezes, mas como sempre não tinha sucesso, porque James Conner é um caso a ser estudado. Ele tá até bem no Arizona Cardinals, mas em Pittsburgh era um fiasco total. Era um fiasco. Pra mim, Conner é reserva ou terceiro running back lá. Mas ele é um bom running back 2. A gente sempre soube que o Conner era um bom running back 2, mas para se titular, não tem condições. Também o Steelers não ia renovar um contrato com o Conner dizendo você é o número 2, né? Não tem condições. É melhor achar um novo número 1. E o terceiro destaque é Juju, porque embora ele vá ser usado como o pilar de uma grande crise no Steelers, ele joga como quem se importa ainda, sabe? Eu reclamei no QG, mas ele, por que esse cara tá esticando essa bola claramente a umas 3, 4 jardas da linha de first down? E a resposta foi muito sincera, porque ele se importa, porque ele ainda quer aparecer como um cara que tá se dedicando pro time, sabe? Porque ele tecnicamente é um free agent, né? Ele tá com 1 ano e aqueles void years no final. Ele tá tentando, né? Ele tá tentando. É um dos poucos ali que tenta. E um detalhe importante que eu queria destacar, só queria destacar um jogador, porque tudo que você destacou eu concordo, mas eu queria destacar Kevin Dotson. Achei uma ótima partida do Kevin Dotson no jogo corrido, que anda muito bem, liderando alguns bloqueios
interessantes para algumas corridas legais do Najee Harris. Hoje o Najee Harris teve algumas corridas legais. E isso veio muito da capacidade do Kevin Dotson de fazer algumas jogadas boas. Saiu lesionado hoje, mas parece que não foi nada sério, porque o Tomlin não falou nada relacionado a ele, só citou realmente o Cam Sutton. E seria realmente, além do que você falou, que eu reitero, o Najee Harris muito bem. Juju se importa. Acho que o ponto mais... E sempre foi um ponto importante do Juju, né? O Juju tem aquela qualidade de ser um estrela de verdade. Ele se importa. Ele deixa tudo no campo. Ele é falho, ele não é o melhor, mas ele tá lá tentando, velho. Ano passado, quando a gente perdeu pro Browns, nos playoffs, parecia que o único adversário que ainda tava ali em campo tentando era o Juju. Porque ele jogou pra cacete contra o Browns. Só que jogou sozinho, só tinha ele tentando ali. O ataque, no geral, foi um fiasco. A defesa entrou em pane, mas o Juju tava lá. E esse Juju é esse cara que eu comemorei quando a gente renovou, porque esse cara é um diferencial. Isso é um diferencial na NFL hoje. Ele pode não ser o maior separador, ele pode não ser um adversário número 1, mas ele tenta e consegue, quando ele tá num dia bom, ele consegue fazer a diferença. Como ele teve 2 touchdowns hoje, que não anotou porque o Big Ben não acertou ele. É isso, Ricardo, você tem mais alguém pra salvar? Que aí a gente parte para as gloriosas perguntas. Pra Não, gente fechar aqui. não. Dessa Então, vez tá nem bom. um panta, né, Ricardo? Dessa vez nem um panta, né? Bicho, nem Não, Presley meu- Harvin, porra. Que Nem meu maldição menino de Presley jogo. Harvin. Que jogo maldito, porra. Vamos lá. Vamos começar com as gloriosas perguntas da audiência. Tô voltando lá atrás, tá? 1 hora atrás. Tem a gloriosa pergunta do Thiago aqui. Vocês acreditam na teoria de tanque? Não, o time é ruim mesmo, horrível. Tá perdendo porque é ruim, não é porque quer, não. Obrigado. Alan Chagas levanta Ben Roethlisberger. Se não seria digno ele antecipar a aposentadoria. Para ele antecipar a aposentadoria, Alan, teria sido umas 2 temporadas atrás. Esquece isso daí que isso não vai acontecer, não. Se brincar no final da temporada, senta os dois pra tomar um café e me fala, tava pensando ano que vem, se precisar de alguma coisa, viu? Tá por aqui ainda, a gente dá um desconto aqui no salário mais um pouquinho, tem espaço, tá? Tem nem quanto tá 13 milhões, 12 milhões, sei lá quanto é o contrato do Big Ben, ó. Já tem uns void years aí, a gente continua negociando qualquer coisa, viu? Eu acho que antecipar a aposentadoria não vai acontecer justamente por isso. A gente tá sendo pago, ele não vai aposentar antecipado. Ninguém vai ganhar dinheiro para ficar em casa chupando o dedo, né? E também porque não faz sentido esse negócio de aposentar no meio da temporada. Ele não é isso é coisa de quem desiste. E Big Ben nunca desistiu, né? Ele não vai desistir, isso não é característica do Big Ben. Então ele pode até ir pro banco, mas desistir ele não vai. E o único cara que eu vi fazer isso na minha vida foi lá o Vontae Davis, o irmão do Vernon Davis, né? Acho que pelo Bills. Pelo Que ele Deus, foi ele foi tão ele foi tão acabaram com ele no first half. Ele chegou no vestiário e falou: deu pra mim, velho. Vou aposentar. Aposentar agora. Não quero nem me bota aí, velho. Vou pra casa. Pegou as coisas, foi pra casa e não voltou nunca mais. Tuxo do Surf, Ricardo. Belíssimo username. Parabéns, Tuxo. Eu pergunto, o calendário piora? Dê uma noção. Muito mais. Essa é a parte que a gente esperava. Raiders, Bengals, aí Broncos, Seahawks. Nos melhores cenários que terminasse com um 4-2, né? Porque perdeu derrota pro Bills e derrota pro Packers. Porque essa seria a parte mais fácil, podemos dizer. E resto, Broncos, Seahawks, aí depois de tranquilidade, podemos dizer, Bears e Lions. Porque ainda tem 2 jogos com Ravens, 2 jogos com o Browns, um jogo com o Chiefs, um jogo com o Chargers. Só marretada agora. E o Vikings também. Vai perder só tudo. marretada. Eu acho que a gente tem chance de ter no máximo 6 vitórias nessa temporada. No máximo, sendo muito otimista. De resto, só se realmente alguém aí perder o quarterback, como parece que o Broncos perdeu o quarterback, né? Parece que o Teddy não vai jogar a próxima semana. Porém, ainda assim, eu acredito que Drew Lock é capaz de ganhar do Steelers. Eu acredito que ele é muito capaz de ganhar esses Steelers. Muito capaz. Não é difícil, não. Ele não precisa fazer muito. A motivação. Ele só precisa dar a bola para Big Ben. Dá a bola para 2 touchdowns e tá resolvido o jogo. É isso. O ataque não faz mais que 14 pontos. Meu Deus, Daniel Jones faz 2 touchdowns, imagina Drew Lock. A gente ainda tá no tópico Big Ben. O que seria pior pra ele? Aposentar depois de perder pro Browns? Parar agora? Parar-se hoje? Ir até o final da temporada? Ou parar depois da lesão? O que é pior? O pior teria sido parar depois da lesão, porque Big Ben, independente de tudo, ele é uma história ele é um cara muito resiliente. Não faz sentido, não combina com ele se ele não tentasse. Então, eu acho que se teria sido aposentado depois da lesão que ele teve, se era uma lesão factível dele conseguir voltar a jogar, ele voltou. A queda dele, eu acredito que não tem a ver
ver com a lesão dele, tem mais a ver com o fato dele regredir fisicamente como quarterback mesmo. Não vejo cenário ruim assim de aposentadoria, não. E tem as opções citadas, né? Sim. Tem as opções citadas. Para mim, se ele terminar no final das temporadas do jeito que tá hoje, vai ser das melhores maneiras, por lesão ser das melhores maneiras, enquanto o Browns também não seria das melhores maneiras. Não vejo muito para onde se salvar, não. Germano Coutinho, nosso grande amigo Germano, um abraço, Germano. Ele quer botar fogo na história. Se a gente viu Eu vi. o tweet de Vince Williams, vou botar na tela aqui para os nossos telespectadores verem também. E é um tweet pesado. Quando me falaram, eu pensei que era algo pior, mas não achei nada de ruim, não. Também não achei nada muito pesado, não. Porém, uma indireta para Juju, né? Como se estivesse ensinando que Juju não é um wide receiver 1. E todo mundo sabe que Juju não é um wide receiver 1. Exato. Isso aí não precisa de... Não tem mais nenhum segredo, não. E outra coisa, o passe foi ruim, os dois passes foram ruins. Vince tá Também acho. querendo passar muito na cabeça de Big Ben. Tá passando muito pano. O passe foi ruim, todo mundo viu. Ninguém tá, não. Também não... E eu também não vi nada de mais, não, também. O próprio Juju, no final do jogo, assumiu a culpa, disse que ia ter que pegar a mesma bola. A Big Ben também disse que a bola dele foi ruim. Não vejo pra que se exaurir. Aí, acho que você tá com muito problema pra ficar focando nessas coisas pequenas. Eu quero saber o que é que o Vince Williams acha ou não acha. Também acho. Obrigado. Também acho. Muito obrigado. Era esse o meu objetivo. Assim, se fosse Megatron, realmente ele teria feito a recepção. Como o Juju não é Megatron. Claro. Os caras que ele comparou, o ex-camisa 84, DeAndre Hopkins, por favor, né? Tá falando de tops wide receivers da história, que a NFL já viu. Juju é muito bom, mas Juju não é wide receiver 1. Pra mim, Exatamente. só por isso já deveria ter ido pra terra. Só isso. Segue a vida. Exatamente, já estamos nas perguntas mais à frente aqui. Eric Andrade, linha ofensiva no primeiro, segundo e terceiro round. Você tá esquecendo de uma coisa chamada quarterback, Eric. Eu acho que ele Isso tá é um presumindo assunto. que a gente vai pegar o Aaron Rodgers, né? Mas assim, isso é um assunto que vai ser ao longo da off-season, quando os Steelers, de fato, daqui depois da bye week acabar com a temporada, que constantemente vai ser discutido. Você quer um quarterback ou você quer uma linha ofensiva? Nesse sentido, ó, ele mesmo pergunta se tem algum quarterback na free agency ano que vem. Aaron Rodgers. Eu vou lhe fazer esse favor, Eric. Vamos para o hot track. Só para você ter uma noção do tamanho do fumo. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para Se que eu não vocês me engano, o vejam free também. agent, o melhor é Teddy Bridgewater. Olha aí, é o Teddy. Ben Roethlisberger, Teddy Teddy Bridgewater, Bridgewater, não é quarterback, tá morto, Deus me livre. Tyrod Taylor, pelo amor de Deus, só se você tiver um calouro, aí automaticamente o calouro vai assumir, que é isso que Tyrod Taylor faz. Jameis Winston, pelo amor de Deus, só a imprensa quer. Jacoby Brissett, já para reserva tá difícil. Marcos Mariota, se ele fosse um grande quarterback, ele tinha tomado a vaga do Derek Carr no passado. E aí, Flacco, Trubisky, Blaine Gabbert, pelo amor de Deus, né? Então, a sua resposta oficialmente é não tem quarterback. Tem jogadores negociáveis. Se quiser ir atrás de Aaron Rodgers, se quiser ir atrás de Jimmy Garoppolo, eles vão estar aí na pista, eles vão estar disponíveis. Mas você não quer ir atrás deles. Torça para os Steelers não ir atrás desses caras, sendo muito sincero. Torça muito para não ir. Achei que ia cair. Sim. Qual a explicação para substituição constante na defesa? Eu queria ter essa resposta aí, cara. Adoraria também. Meu sonho. Todos os jogadores Eu são colocados particularmente- em situações horríveis. Eu particularmente Red Zone sem Steelers, né? Claro, fui vendo. É algo muito comum de você ver em toda jogada substituições acontecendo no mesmo ritmo que tem no Steelers. Isso é um problema muito antigo, é de temporada já que o Steelers substitui jogador. Motivo para isso? Não sei. Não vou saber. A pergunta eu adoraria ver que o Mike Tomlin respondesse. Um dos motivos, para mim, tá aqui na pergunta do Luiz. Treinadores bons e play callers ruins. Esse é muito pesado pra gente desenvolver num momento desse. Uma regra geral, o play calling é bem zoadinho. Tá? E sai coordenador, começou entra bem, coordenador e... Até começou bem. Assim, eu vi começou bem. O personnel tava ajudando. Eu vi o Steelers e Paul essa semana, o Dave lá, o nosso amigo Dave, ele levantou justamente esse ponto. O que acontece com o Steelers é que para ele, isso é a opinião dele, o Steelers tem bons treinadores. Ele considerou o Matt Canada um bom treinador, ele considerou lá o QB coach, para a posição do QB coach, um bom treinador, ele considerou o Kit Butler um bom treinador, considerou o Tolly um bom treinador. Trouxe justamente essa pergunta, o que acontece dentro do jogo, o que acontece dentro de campo, para talvez essa qualidade que eles olham do lado de fora, que o time tem na teoria, não consegue pôr em prática. Eu não acho, essa pergunta você falou do treinador, vai entrar aqui no espiral também, eterno. Não acho que a gente tem bons play callers, não, principalmente na defesa.
Esse é um assunto que a gente vai também se usar ainda, Danilo. A última pergunta aqui do Matheus sobre Deshaun Watson. Deshaun Watson, Matheus, se ele tivesse disponível no sentido, vou dizer, se ele tivesse apto a jogar, ele já teria sido trocado há muito tempo. Há muito tempo. Ele chegou em todas as instâncias possíveis dizendo, me troquem. O Panthers bateu na porta do Texans, o Dolphins bateu na porta do Texans. Só que Deshaun Watson tem mais de 20 acusações em cima dele do FBI. FBI tá investigando o cara. Tu acha que alguma franquia minimamente organizada vai querer se envolver com o cara, pô? Ainda mais os Steelers, que tem essa fachada de time família e de organização decente. Isso não é muito na prática, não, mas tudo bem. Por isso eu disse a fachada, né? Obrigado, a fachada. Agora eu entendi o ponto. A fachada. Levanta esses valores, mas no dia a dia. É isso. Dantas, Canada já pode se pensar que é um coordenador ruim? É um bom ponto. Você levantou a volatilidade dos empregos dele por aí, né, Ricardo? É um cara que é rodado, né? Atualiza constantemente o LinkedIn dele, podemos dizer. Porque ele funciona, o Canada, ele funciona muito como se fosse um consultor, podemos dizer. Por isso, ele tem uma roda bastante por aí. É a primeira experiência dele na NFL. O Big Ben é o melhor cara do mundo pro Matt Canada ser o coordenador ofensivo? Jamais, não. O Steelers tem alguém hoje no roster de QB que é de comum, com o Matt Canada já ter trabalhado? Absolutamente nenhum. Ser considerado ruim, já falar com 3, 4 jogos, ainda mais a gente vendo as mesmas coisas do ano passado, acho complicado quando a gente muda 2 variáveis e a gente espera que uma dessas variáveis, no caso foi o coordenador ofensivo, o ataque pudesse mudar. Isso não aconteceu. A gente resta a variável, inevitavelmente vamos voltar para o assunto do quarterback. Mas também não acredito que necessariamente tudo esteja na conta do Big Ben. Não vou falar que é um coordenador ruim. Ele está tentando aplicar umas coisas. A gente vê isso muito claramente. Que ele está tentando. O ataque é ruim mesmo. É isso, Ricardo. No mais, para onde a gente entrar de pergunta aqui, a gente vai começar um descarrego muito maior que a gente não tem tempo para isso. Mas eu quero a do Carlos, só mais a do Carlos. Você quer? Então vá, por favor. Toda a estabilidade gerada por essas comissões técnicas duradouras não acabou se tornando complacência? Sim. Do mesmo jeito que Bill Cowher ficou... Assim, os 3 técnicos do Steelers, Chuck Noll, Bill Cowher e Mike Tomlin, excelentes técnicos, os 3, mas tem suas fases mais complicadas. Chuck Noll fica conhecido lá no final da era Chuck Noll, passar o Dan Marino no draft, Dan Marino no cara local de Pittsburgh e tudo mais. O Bill Cowher, por ter chegado várias vezes em final de conferência e ter perdido, não ter talvez investido na posição de quarterback quando talvez tinha espaço, não à toa. Quando o Big Ben foi escolhido, foi o Dan Rooney que foi lá e bancou porque o Cowher não queria selecionar o Big Ben em 2004. E o Mike Tomlin vai ficar marcado por talvez ter absorvido tanto esse DNA do estilo de estabilidade de não ter tantas ideias externas, ter essa política de contratar pessoas de casa. E a NFL se atualizou bastante hoje. Como o mundo todo, né? A NFL não é diferente. A NFL tá em um nível que a gente vê o Steelers está claramente defasado. O time está claramente defasado. E aí eu vou bater no ponto para poder finalizar, Danilo, que o Dan Rooney foi muito questionado na época por que contratou o Mike Tomlin. Mike Tomlin não era muito conhecido na NFL na época. Tinha só uma temporada como coordenador defensivo. E chegou para ser head coach. Do nada. E uma das coisas que o Dan Rooney falou muito foi: esse vai ser o cara que daqui a 10 anos a gente vai olhar, a gente vai falar que queria ter contratado ele. Eu entendo muito isso como uma forma de, talvez, na entrevista e tudo mais, ser um cara jovem, queria acompanhar o ritmo de desenvolvimento da liga. Mike Tomlin acompanhou? Não acompanhou. Mike Tomlin tá parado no tempo. Conta muito com mística, que a gente tava comentando aqui agorinha. Então, sim, essas técnicas duradouras se tornam complacência, e um sinal de incompetência também. Seu ponto que Tomlin vai ficar muito marcado aqui. Mas é isso, Danilo. É isso, amigos telespectadores, amigos ouvintes, seguidores e torcedores. A gente vai fechando por aqui esse programa. Eu imagino que essa tenha sido uma belíssima consideração final sua, Ricardo. 1h30 de desapego, de descarrego, aliás. Você quer mais alguma? Estou com fome. Irei jantar ainda. Eu não comi na hora do almoço. Irei agora jantar. Isso é um belíssimo retrato. Então,
Amigos, a gente vai fechando por aqui. Voltamos durante essa semana, pelo menos, para um pré-jogo. E Ricardo vai reassistir essa partida com toda a Eu me coragem odeio. do mundo. Eu me odeio. Voltaremos então. Nos vemos lá. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, gente. Um grande abraço.